Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 18. Meu recibo. No outro dia, enquanto falava com uma santa idosa que estava afligida com um problema renal, chamei sua atenção para o fato de que Deus havia colocado as doenças dela sobre Jesus. Li para ela Isaías 53:4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ela disse: sim, isso é verdade. Eu lhe disse então: você não percebe, mamãe, que esta passagem da Escritura é o seu recibo de uma perfeita cura? É como se você tivesse uma conta que não podia pagar e alguém lhe entregasse um recibo de quitação plena da conta. Você olharia para o recibo e saberia que ele foi pago. Você se alegraria pelo fato de que está livre dessa dívida. O Pai quer que você saiba que Ele pagou a dívida. Ele colocou suas doenças sobre Jesus, fazendo-o enfermar com a sua doença. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10. Não é certo você ter essa doença ou mesmo considerar a doença. Esta passagem da Escritura é seu recibo de quitação plena e atualizada de uma perfeita cura dessa doença. De acordo com a sua palavra, pelas suas feridas você está curada. Agora, você se recusa a dar lugar a qualquer outro pensamento que contraria sua palavra. Você se recusa a receber o testemunho de seus sentidos. Você tem uma dor nas suas costas, mas se recusa a aceitar isso como evidência de que não foi curada. Você diz com confiança e calma: Pai, eu te agradeço que o problema renal foi colocado sobre Jesus, que ele foi feito enfermar com ele e que pelas suas pisaduras fui curada. Não deve haver nenhuma preocupação, nenhum medo, porque Jesus levou a doença da senhora em seu corpo no madeiro. Quando ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido, isso foi com relação às nossas doenças. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é seu recibo de plena quitação. Você foi liberta do domínio do adversário. Você está livre. Ela disse então: eu percebo isso. Os problemas do pecado e da enfermidade resolvidos. Certa vez estive muito ansioso para provar que Jesus realmente ressurgiu dentre os mortos, que na verdade ele subiu ao céu, levando o seu próprio sangue, e o apresentou no Santo dos Santos Celestial, e que a justiça o aceitou. Eu estava desesperadamente ansioso por saber se isso era verdade. Se era verdade, então os problemas do pecado e da doença estariam resolvidos, e o domínio de Satanás sobre mim estariam terminado. Se Jesus se assentou à destra de Deus, então a doença não tem mais direito sobre o meu espírito, alma ou corpo. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isto respondeu à minha pergunta. Ele havia realizado uma eterna redenção por mim para o espírito, a alma e o corpo. Cristo tomou sobre si minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fui sarado. Se Jesus se assentou à destra de Deus, este fato é um recibo de plena quitação para o problema do pecado, da doença e da enfermidade. Não posso lhe dizer com que agitação examinei as Escrituras para provar isso. Descobri que 19 ou mais vezes é declarado que ele se assentou. Ele se assentou porque havia me libertado, porque havia satisfeito as reivindicações da justiça. Ele havia quebrado o domínio do adversário. Ele havia aniquilado o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Ele havia tornado a justiça disponível. 2 Coríntios 5:21. Ele havia tornado a vida eterna algo incontestável.
1 de João 5,13. Isso quer dizer que toda palavra no Novo Testamento é sustentada pelo próprio Jesus. Por trás de Jesus está o trono de Deus. Por trás do trono está o próprio Deus. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Esta não é somente a solução do problema do pecado, mas do problema dos pecados. O problema do pecado era o que éramos. Os pecados era o que havíamos feito. Ele aniquilou o pecado e remiu nossos pecados, para que pudéssemos viver para a justiça, para que pudéssemos viver no domínio da justiça. Isso quer dizer que estamos na presença do Pai, assim como o Mestre, sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade. Assumimos nossos lugares como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, membros de sua própria família, co-herdeiros com seu próprio Filho. A não ser que assumamos nosso lugar, negamos a eficácia de seu sangue e a realidade de seu sacrifício e da integridade de sua redenção. Quando assumimos nosso lugar, honramos o Pai, honramos o Filho, honramos a nova criação em Cristo Jesus, honramos nossa própria posição. Como é importante que entendamos o significado disso. Por suas chagas fostes sarados. Esta é a conclusão da questão toda. O pecado foi aniquilado, a justiça é um fato. A doença é coisa do passado. De acordo com esta passagem e com a revelação paulina da obra terminada de Cristo, nunca deveríamos novamente estar sob o domínio do adversário. Deveríamos estudar de modo a nos mostrar aprovados para Deus, como crentes que não precisam se envergonhar, assumindo nosso lugar na família sem condenação. Alguém perguntaria: como o crente deve morrer? Deveríamos simplesmente ir desgastando e acabar adormecendo sem dor, sem estas doenças horríveis que desonram nosso Senhor. Que vida, que redenção, que relacionamentos são os nossos.